Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Que alegria receber vocês aqui. Vamos falar de menopausa e se é possível emagrecer e ter saúde, viver bem durante a fase da menopausa. É importante que as pessoas entendam que por meio da alimentação pode-se modular virtualmente quase qualquer hormônio do corpo humano. É claro que não é possível reverter a menopausa pela alimentação, mas é possível sim otimizar e muito os desequilíbrios hormonais que acontecem após esse período, após essa fase onde que a mulher para de menstruar. Ponto número 1. Vamos começar pela base. O que é menopausa? Menopausa é nada mais nada menos do que a última menstruação. É isso. Na verdade, ela não é um período. A gente até trata dessa forma, por quê? Porque isso ficou consagrado. Então, às vezes, é mais fácil falar em menopausa do que usar o nome verdadeiro, que é climatério. E como essa mulher deixa de produzir alguns hormônios, os ovários param de produzir hormônios, param de produzir óvulos. Então, há uma transformação física, mental, e mesmo emocional nessa mulher no período que antecede essa última menstruação, um período antes, e o período que sucede essa última menstruação, que a gente chama de climatério. Como descobrir se eu estou ou não na menopausa? Ou no climatério, então? O que caracteriza a menopausa, o que caracteriza a menopausa de fato, nas diretrizes, definição dos estudos, é que essa mulher já tenha tido a última menstruação há pelo menos um ano. Isso é só a título de definição, porque é muito comum que no final da vida reprodutiva da mulher, no final do momento que os ovários já estão se exaurindo a capacidade tanto de produzir óvulos quanto de produzir hormônios, eles tenham ciclos irregulares, haja ciclos irregulares, ou seja, a mulher pode menstruar, pular 2 meses, depois menstruar, pular mais 3 meses, depois menstruar, pular 6 meses, menstruar de novo, e ainda não é a menopausa. Mas quando ela fica um ano sem menstruar, aí é muito pouco provável que ela volte a menstruar novamente. Só queria que você explicasse essa questão da idade, depende muito de cada mulher, mas também de quais hormônios que estão em deficiência durante a menopausa, depois que a menopausa. Isso que você falou, né, meu amor? É importante a gente mencionar, contextualizar a menopausa. Então, não só falando da menopausa, mas falando de toda a vida hormonal da mulher. Então, desde que a mulher nasce até a primeira menstruação dela, até o início da puberdade, melhor dizendo, ela não está sob influência. O ovário dela está inativo. Dentro de cerca de 2 anos após esse início dessa produção hormonal, ela provavelmente vai menstruar. Essa primeira menstruação, que seria, vamos dizer, o contrário da menopausa, nós chamamos de menarca. Ela é a primeira menstruação. Dali em diante, e até um pouquinho antes disso, essa menina provavelmente já está ovulando. Os ovários dela já estão funcionando. Só que, diferentemente do homem, as mulheres nascem com um número contado de óvulos. Elas nascem com um número limitado de óvulos. E elas têm um número de ovulação, um número de óvulos que elas vão ovular pela vida, e quando chegou o último óvulo, acabou-se, Ela não vai produzir mais nenhum óvulo. O óvulo que a mulher nasce é o óvulo que ela já tem dentro do útero da mãe dela, os óvulos, Então esses óvulos, alguns morrem e outros são liberados ao longo da vida. Esse é o período que a gente chama de menacme, é o período de idade fértil ou reprodutiva. E esse período, ele tem o auge entre os 18, 16 e 25 anos de idade. É onde está o auge dos hormônios dessa mulher. Então, logo após esse pico de produção hormonal, que acontece entre os 20 e 25 anos de idade, começam a acontecer as quedas hormonais, que são graduais e progressivas. E não é diferente quando se trata dos hormônios ovarianos. Então, esses hormônios vão caindo, gradualmente, lentamente, ao longo dos anos, até atingir sua queda completa no momento da menopausa. Essa aí a mulher para de menstruar e, teoricamente, para de produzir os hormônios ovarianos. Quais são os hormônios, doutor Cristiano, que a mulher para de produzir? Os hormônios que ela para de produzir, primeiramente a progesterona,
Então, não é ao mesmo tempo, a queda da progesterona vem em primeiro lugar, tá? E depois o estrogênio, ou estrogênios, porque existem vários estrogênios. Tem a estrona, tem o estriol, tem o estradiol, né? Então, essa mulher vai primeiro deixar de produzir a progesterona, ter uma queda na produção de progesterona, tanto que durante alguns anos ela pode apresentar um quadro que a gente chama de dominância estrogênica, onde ela produz muito mais estrogênio do que progesterona, porque essa queda de progesterona acontece primeiro, e após essa queda de progesterona começa também a ter uma queda de estrogênio. E por fim, uma queda dos dois hormônios, uma queda de ambos, e aí ela vai ter uma baixa geral dos hormônios ovarianos. Doutor Cristiano, a menopausa é uma doença? Não, a menopausa definitivamente não é uma doença, ela é uma fase da vida da mulher. O problema é que é uma fase onde que essa redução hormonal, ela promove consequências negativas na saúde da mulher. Então, por isso, deve ser cuidada. Apesar de não ser uma doença, ela pode propiciar ou facilitar o surgimento de doenças. Doutor Cristiano, o que ninguém conta sobre menopausa? O que tem a ver intestino com menopausa? Porque as mulheres reclamam muito que nessa fase da menopausa sentem ondas de calor, mau humor, sentem irritabilidade, ansiedade, muita fome, ganho de peso com facilidade, metabolismo lento, então dificuldade de emagrecer, podem sentir também baixa de libido. São diversos esses sintomas que caracterizam essa fase da mulher. E realmente esses sintomas existem, porque o doutor Cristiano acabou de falar que existe a queda dos hormônios. E os hormônios são vida. Se os hormônios diminuem, a gente tem sim esses sintomas. Mas o que ninguém te conta é que se você se cuidar melhor e cuidar da sua alimentação, você pode melhorar, equilibrar um pouco mais para sofrer menos os sintomas. Doutor Cristiano, o que tem a ver intestino com menopausa? Tem absolutamente tudo a ver. Cada vez mais nós temos visto e assistido aí à publicação de estudos mostrando um atrás do outro a conexão do intestino, da saúde intestinal com a saúde do corpo todo. Mas aqui especificamente, muitos estudos agora ainda mais recentes, isso é uma descoberta ainda mais nova, do impacto da flora intestinal, quer dizer, o conjunto de bactérias, vírus e fungos que habitam normalmente o intestino do ser humano. Essa flora, ela normalmente deveria ser uma flora benéfica. Então, a flora intestinal ela é fundamental para a metabolização hormonal, para a eliminação dos hormônios, porque os hormônios passam por diversas fases. Eles passam pela fase de produção ou síntese, depois onde eles são produzidos ou sintetizados nas glândulas, nas suas respectivas glândulas, aí no caso nós estamos falando dos ovários. Depois eles passam pela fase de transporte, onde eles são transportados, na grande maioria das vezes, na corrente sanguínea. Depois eles são transportados até o seu sítio de ação, ou local de ação, onde eles se ligam aos seus receptores, como uma chave se conecta a uma fechadura. Ali eles vão promover o efeito hormonal através de uma cascata bioquímica que vai acontecer na célula. Eles são sinalizadores, mensageiros. É igual um carteiro que leva uma mensagem, né? Então, eles têm essa fase de produção, transporte, metabolização, ação propriamente dita, onde eles vão se conectar aos seus receptores e vão agir, e posteriormente eles precisam ser eliminados. Eles não podem ficar circulando na corrente sanguínea eternamente. Essa retirada, essa excreção, essa metabolização, ela é feita quando se trata dos hormônios sexuais através da bile, principalmente. Esses hormônios são metabolizados no fígado após agirem nos seus sítios de ação, que são o cérebro, o coração, as artérias, as células de gordura, as células musculares, o corpo, como o estrogênio, por exemplo, a progesterona, tem sítios de ligação no corpo inteiro, o próprio útero, né? Mas não é só na parte sexual, eles agem no corpo inteiro, literalmente.
Então, depois de agirem, eles são metabolizados pelo fígado e eliminados na bile. Na bile. Por isso a vesícula biliar é tão importante, que atua na eliminação adequada desses hormônios, desses metabólitos hormonais. Só que a questão não para aí. Esses metabólitos hormonais, que seria um estrogênio conjugado, quer dizer, um estrogênio ligado a uma outra coisa, para que ele possa sair nas fezes, essa bile vai cair dentro do intestino. E dentro do intestino, ela tem que ser eliminada nas fezes. Mas existem bactérias intestinais que desconjugam esse estrogênio, desligam ele desse elemento, que vai arrastar ele para junto das fezes, e fazem com que esse estrogênio seja reabsorvido no intestino e volte para a corrente sanguínea, num evento que a gente chama de recirculação enterohepática. E aí, o estrogênio que deveria ser eliminado vai ser reaproveitado quando não deveria. Uma parte dele, isso é normal, acontecer com uma parte dele. O problema é quando esse processo se torna desbalanceado. Ou isso acontece de menos, ou acontece de mais. Então, aí entra a flora intestinal, um elemento fundamental na metabolização e na ação dos hormônios, no caso, principalmente aí, dos hormônios estrogênicos. Né? Que interessante. Doutor Cristiano, e quem não tem vesícula? Então, quem não tem vesícula vai ter uma alteração nesse processo. Por quê? Porque a vesícula ela tem o efeito de reservar a bile e eliminar em grandes quantidades a bile. A bile é feita para ser injetada em pulsos e não continuamente. Quem não tem a vesícula, essa bile vai escorrer continuamente do fígado diretamente para o intestino. Doutor Cristiano, e aí esse microbioma intestinal, que é o famoso estroboloma, que é chamado, né? Então, aí a gente tem uma coisa chamada flora intestinal, que a gente também chama de microbioma, que é, como eu já falei, o conjunto das bactérias, dos vírus e dos fungos, que normalmente habitam o intestino. Não estou falando de fungos, de parasitas, não. Eu estou falando das bactérias normais. Todo ser humano tem e precisa ter bactérias, vírus e fungos. A questão é se esse microbioma está equilibrado ou desequilibrado. Né? Se estiver desequilibrado, ele vai ser maléfico. Se ele estiver equilibrado, ele vai ser fundamental à vida, inclusive. Né? Não só benéfico, como fundamental à vida. Mas, dentro dessa facção, vamos dizer assim, dentro desse conjunto de micro-organismos, o estroboloma nada mais é do que o conjunto das bactérias especializadas em metabolizar o estrogênio na luz intestinal. Aqui nós estamos falando de algo para que você, aí na sua casa, já consiga fazer, que é cuidar do seu intestino através da alimentação. Não é isso, doutor? Só para a gente fazer deixar muito claro, né? Perfeito. Deixa bem claro essa parte. Nós estamos aqui dando orientações nutricionais, que não substituem tratamentos médicos, que não substituem avaliação médica. Aqui nós estamos falando o que você pode fazer em termos de alimentação para melhorar a sua saúde hormonal. E só que muitas vezes as pessoas pensam, vão no médico, fazem seus exames e cruzam os braços. E não, a gente pode fazer muito por nós, se nós tivermos um conhecimento sobre os alimentos que podem sim nos ajudar e muito. Então você que está na menopausa e não quer ter metabolismo lento, não quer ganhar peso com facilidade, quer melhorar os sintomas de ansiedade, compulsão alimentar, irritabilidade, baixa de libido, todos esses sintomas, né, os calorões aí, a parte da alimentação é fundamental, sim. E dentro do seu prato tem muitos nutrientes que podem fazer com que você viva melhor, reduza os seus sintomas e tenha maior qualidade de vida. Doutor Cristiano, o que eu posso fazer para melhorar a minha alimentação e com isso ter mais qualidades e redução dos sintomas da menopausa? Existe um alimento principal? Eu diria, né, existem vários alimentos que você pode ingerir para melhorar essa flora intestinal. Então, os alimentos fermentados são maravilhosos, porque eles são ricos em lactobacilos, que são
bactérias muito benéficas. Bifidobacterium, por exemplo, também um outro grupo de bactérias benéficas. Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de fungo de levedura extremamente saudável. Então, os alimentos fermentados, como a kombucha, como o kefir, o iogurte integral, sem açúcar, sem adição de açúcar, 100% natural. A coalhada, por exemplo, também outro alimento fermentado. Mesmo os picles, né? Picles de cebola, picles de pepino, também fermentados. E aí a gente fala dos alimentos japoneses, né? O natto, o tempê, mas isso não faz muito parte da nossa cultura. Seria soja fermentada, não soja. Soja fermentada é diferente, tá, pessoal? A soja para isso não se aplica. Agora, soja fermentada, sim, tá? Para quem gosta, tem paladar para isso. Então, os alimentos fermentados e também os alimentos, as brássicas, as verduras brássicas, que aí, por um outro mecanismo, elas têm algumas substâncias fitoquímicas que atuam no metabolismo estrogênico, não necessariamente no intestino, mas atuam no metabolismo estrogênico dentro do organismo, que também vão ser muito benéficas. E o que são brássicas? Brássicas são a couve de Bruxelas, o brócolis, a couve-flor. Então, esse tipo de alimento que é rico em enxofre, tanto que tem até um cheiro forte, né, quando a gente cozinha ele, por causa do enxofre mesmo que tem, eles produzem substâncias que ajudam a equilibrar os hormônios. Isso vale não só para as mulheres na menopausa, isso vale para mulheres em qualquer fase da vida, principalmente aquelas mulheres que têm distúrbios hormonais, como, por exemplo, síndrome de ovários policísticos, vale para elas. Mulheres que têm endometriose, que tem uma base hormonal. A endometriose geralmente tem uma disfunção hormonal associada, tem uma dominância estrogênica ligada. Mulheres que têm adenomiose também. Então, não só para as mulheres perimenopausa ou pós-menopausadas, mas mulheres em todo o seu ciclo, esse tipo de alimento vai otimizar o metabolismo estrogênico. E a gente sabe que a melhora desse estroboloma, a gente melhorando essas bactérias que são metabolizadoras de estrogênio, quando a gente melhora o perfil delas, há muitos estudos comprovando a redução de câncer de colo do útero, a redução de câncer de endométrio, a redução do câncer de mama, que são muitas vezes tumores hormônio dependentes. E volto a dizer, hormônio pode ser bom ou ruim. A questão não é o hormônio, a questão é desequilíbrio hormonal, pessoal. A gente tem que ter a cabeça isso. Estrogênio é bom, estrogênio é ruim. Não, pessoal, estrogênio em equilíbrio é benéfico, em desequilíbrio é maléfico, como qualquer outro hormônio. Que bacana. Então, você aí que está vivendo essa fase da menopausa, que tal colocar mais verde escuro no seu prato todos os dias? Isso é muito simples, né? Através da couve, do brócolis, da couve Bruxelas. Outro alimento também que está incluso nas brássicas, que o Dr. Cristiano falou, é o repolho, a mostarda, o agrião, o rabanete, a rúcula. São alimentos simples, mas que você tem que colocar no seu prato todos os dias. Outra coisa que o Dr. Cristiano falou, que eu queria falar mais na prática para vocês também, a relação dos fermentados. Os fermentados também é muito simples de usar. Utilize aí um iogurte todos os dias, iogurte natural. Você pode fazer a coalhada, né? A kombucha está sendo muito falada hoje. Só você pesquisar na internet, você pode comprar ela industrializada ou fazer na sua casa. Os fermentados são muito bem-vindos quando não adicionados de açúcar, então tomem cuidado com os fermentados industrializados, que a gente não pode falar a marca. E também existem fórmulas de lactobacilos, né, doutor Cristiano? Sim. Que podem ser inclusas na sua vida. Com a prescrição do seu médico, ou se você fizer algum tratamento, com certeza você pode ter uma prescrição de lactobacilos em fórmula manipulada ou em lactobacilos, que podem ajudar muito também nessa parte. Mas isso, seu nutricionista ou seu médico pode te prescrever, né? E é interessante porque essa questão do equilíbrio estrogênico, da dominância estrogênica, do desequilíbrio hormonal tem a ver com obesidade. Por exemplo, uma mulher que tem dominância estrogênica, ela apresenta um típico acúmulo de gordura nos quadris.
Isso é muito típico, aquelas mulheres que acumulam muita gordura nas coxas, nas nádegas e nos quadris. Isso é típico de essa mulher está hiperestrogenizada. Essa mulher já começou a ter uma queda de progesterona, como eu afirmei anteriormente. A queda de progesterona começa a acontecer antes da queda de estrogênio. Ela passa a ter um predomínio estrogênico, um excesso de estrogênio, e o estrogênio em excesso pode estimular células de gordura a se proliferarem ou aumentarem de tamanho. Muda aquele formato natural da mulher na menopausa, e isso também é devido a essa baixa hormonal, né, doutor Cristiano? Essa deficiência estrogênica faz isso, né? Essa mulher para de produzir estrogênio, ela perde essa ação desse hormônio e o corpo começa a se androgenizar, ou seja, ele começa a se assemelhar a um corpo mais masculino. Ela começa a perder gordura nas áreas onde são mais femininas e começa a ganhar gordura nas áreas masculinas, como no abdômen, né, na região do culote. Então a cintura se alarga, o quadril diminui, o bumbum diminui, as pernas diminuem, porque ela está sob influência agora de outro modo, de outro padrão hormonal. Doutor Cristiano, outro alimento que nós não podemos esquecer para a mulher que está nessa fase da menopausa, ela precisa usar, né? São as oleaginosas. Elas possuem vitaminas, muitas vitaminas, e principalmente as vitamina E, né? Vitamina E. Esses nutrientes ajudam a diminuir os fogachos. Então, as castanhas são muito importantes, né? As oleaginosas, que é rica em vitamina E. Principalmente a castanha do Pará, a castanha de caju, nozes e amêndoas. A castanha do Pará, em especial, devido ao selênio, um mineral fundamental também nessa fase da mulher, para redução de fogachos, de ansiedade. O selênio é um mineral pouco encontrado nos alimentos. E na castanha do Pará, ele tem uma quantidade significativa. Então, as mulheres precisam usar mais oleaginosas no seu dia a dia, castanhas, né? E não posso esquecer também, doutor Cristiano, de outras fontes de vitamina E e também de outras vitaminas, né? Que são os alimentos de origem animal, o ovo. Os ovos são muito importantes, né? A gema do ovo, rico em gorduras boas. As gorduras boas são fundamentais, né? O uso do óleo de coco, o uso dos ovos, o fígado, as carnes são importantes nesse processo também, não são, doutor? Sem dúvida. Inclusive, a baixa ingestão de gordura é uma das causas de deficiência hormonal feminina. A baixa ingestão de gordura. Olha só. Essa mulher ainda nem entrou na menopausa. Então, tem mulheres que começam a ter disfunções hormonais precoces, né, ou até mesmo uma menopausa precoce, quando tem uma alimentação pobre em gordura. Por quê? Porque os hormônios femininos, eles são hormônios baseados em gordura, para serem produzidos, a base deles é colesterol. E falando de gorduras, né, doutor Cristiano, a gente fala um pouquinho do ômega 3. O ômega 3 também é fundamental. Fala um pouquinho sobre o uso do ômega 3, né, nessa fase da vida da menopausa. O ômega 3 é muito importante porque ele participa do equilíbrio da inflamação do nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, ele trabalha através do processo inflamatório. Então, a gente tem que lembrar que a inflamação não é uma coisa negativa. O problema é quando ela está descontrolada. Mais uma vez, vocês vão me ver a palavra equilíbrio, quando há um desequilíbrio na inflamação. E o ômega 3 é anti-inflamatório, por isso ele é tão importante para a mulher, para a saúde da mulher. Porque essa mulher que está em desequilíbrio hormonal, ela tende a ser uma pessoa mais inflamada. Então, se você tem calorões, está sentindo mal, está com problemas com essa fase da vida, o principal fator é encontrar profissionais de saúde que te ajudem a perder peso de forma natural, espontânea e saudável, nutrindo o seu corpo. E aí depois a gente vai com as cerejinhas do bolo, né? As cerejinhas do bolo é tudo isso, o ômega 3 que a gente falou, as brássicas, né? São as oleaginosas, as vitaminas, os minerais, tudo isso vem, mas vem depois. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Muito obrigado e até breve. Um beijo, tchau, tchau.